Sonhos. Sonhos foram feitos para quê? Diz aí. Para que foi feito os sonhos? Pergunta bem idiota, mas bem direto. Muitas pessoas têm diversos sonhos. Sonhos que para muitos coisas que fogem da imaginação humana. Sonhos simples, palpável, de repente sonhos mirabolantes. Não temos barreiras para os sonhos na nossa vida. E o tema que iremos abordar hoje é nada mais nada menos do que sonhos. E quando falamos de sonhos, não confunda daqueles sonhos que a gente tá com aquele sono pesado, a gente dorme, e no meio daquele sono pesado a gente sonha algo louco, maluco, daí a gente acorda, a gente nem lembra do que sonhou. Eu quero falar de sonhos reais mesmo, sonhos que todos nós, seres humanos, a partir do momento que a gente tem o entendimento, nós passamos a sonhar, passamos a colocá-lo na nossa vida, assim, com um propósito de realizá-los. Por mais que às vezes tem situações, obstáculos no meio do caminho, que faz com que a gente não realiza alguns dos nossos sonhos. Mas sempre a gente tira um aprendizado de tudo que a gente for se propor a fazer nessa vida, a gente tira um aprendizado, uma lição de algo de repente que a gente se equivocou em tomar algumas decisões na nossa vida que a gente acabou de repente apanhando feio da vida, e isso faz com que a gente adquira experiência, se torne mais resiliente para a gente dar o próximo passo para realizar outros sonhos. Que é importante a gente nunca desanimar, não parar de sonhar. Eu costumo falar que as pessoas que não sonham, que não têm sonhos na vida, eu costumo falar que são pessoas que de repente literalmente não vivem. Porque não entra na minha cabeça, pessoal, assim, uma pessoa não sonhar com algo, de repente, melhor para a vida dela, para a família dela, para a carreira dela, para todas as áreas da vida dela. É inadmissível as pessoas não sonhar. Então, esse conteúdo veio para tocar fortemente nesse tema. Eu já fiz anteriormente uns conteúdos nesse sentido, mas eu quero fazer um conteúdo mais robusto com esse tema. Fazer com que vocês, aliás, todos nós, saia de uma forma diferente desse conteúdo, com uma visão completamente diferente do que realmente é um sonho e do que é realizar um sonho. Para isso eu peço que vocês tenham, pessoal, um pouco de paciência e nesses poucos minutos, vai de 10, no máximo 20 minutinhos desse conteúdo, de focar exatamente no que vamos passar, porque é algo de todo o meu coração, é algo assim do fundo da minha alma, e vocês vão compreender, entender e absorver a mensagem que iremos passar, para vocês colocar na vida de vocês e realizar esses grandes sonhos. Esses sonhos assim que para as pessoas aí fora são sonhos mirabolantes, sonhos impossíveis de realizar, mas para você mesmo aí que está atrás da tela, você sabe do seu potencial, você sabe
onde seu calo aperta, você sabe onde seu coração pulsa, né? Nesse sonho que tanto você almeja, tanto você deseja, e que de repente você acabou deixando de lado, sabe? Virou a página, tocou sua vida em uma outra área e acabou abortando esse sonho. De repente colocando esse sonho lá no fundinho da gaveta, para você não ter o trabalho de abrir. Aí você coloca lá no fundo e coloca os obstáculos na frente para você não abrir e deparar com aquele sonho e ter que realizar aquele sonho. Parece uma coisa de louco, maluco, né, pessoal? Mas muitas pessoas fazem isso. Enterram seus sonhos, sabe? E isso é triste, né? É triste porque são pessoas com potenciais incríveis de realização na sua própria vida, fazendo com que essa realização desse grande sonho na vida dela vai transparecer também para as demais pessoas, para as pessoas que estão em sua volta, e automaticamente ela não realizando esse sonho, não concretizando esse sonho, também ela não vai poder ajudar as demais pessoas, né? Então é importante, é triste isso, as pessoas ter potencial e no entanto elas têm medo, sabe, receio de algo, ela não confia exatamente no seu potencial para dar o primeiro passo e realizar esse sonho. E esse conteúdo veio justamente para isso, para dar, digamos assim, um empurrãozinho nessa sua trajetória, nesse seu sonho, que a partir desse momento, a partir desse conteúdo, você pode ter certeza, ao final desse conteúdo, você vai sair com uma visão completamente diferente, pessoal, e pode ter certeza, pegar aquele seu sonho que está lá no fundinho da gaveta, abrir ele e realizar na sua vida, e o resultado pode ter certeza que vai ser surpreendente, extraordinário. Tá bom? Eu só peço um pouquinho de paciência, que vocês fiquem nesse conteúdo, desfoque das coisas aí fora, pessoal. Esquece que você tem filhos, família, pai, mãe, trabalho. Foque nesses poucos minutos aqui, dedicados a vocês, para você dedicar simplesmente, unicamente para você. Porque esse conteúdo foi dedicado para você, exclusivamente para você. Então, coloque o fone de ouvido e ouve atentamente esse conteúdo e procure colocar em prática, porque pode ter certeza que vai ser uma virada de chave na sua vida. A sua vida não vai ser a mesma depois que você assistir esse conteúdo, gente. É convicção minha. Eu tenho essa autoconfiança, eu tenho essa certeza, tá? Tanto quanto vai acontecer na minha vida, vai acontecer na vida de todos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo, pessoal. E quando falamos de sonhos, a parte esses sonhos que a gente dorme e depois a gente acorda e esquece do que sonhou, desses sonhos realmente reais que nós temos na nossa vida, antes de iniciar, a gente precisamos fazer uma reflexão, voltar lá na nossa infância. Porque a partir do momento, quando a gente lá na nossa infância, a gente tinha vários sonhos e para muitos era loucura, né? Muitos, que nem os garotos, de ser um super-herói, as meninas de repente de ser uma fada, de ser uma princesa. E é importante, né, que com o passar do tempo a gente acaba deixando perder essa magia, a nossa imaginação realmente. Porque não existe, pessoal, coisas que o ser humano não tem condições de realizar. A nossa capacidade, a nossa mentalidade, nem os cientistas estudando há milhares e milhares de anos conseguem explicar a capacidade da nossa mentalidade, a capacidade de onde o ser humano pode chegar. Como eu falei até no conteúdo anterior, isso eu creio
que essa mentalidade, essa mente que nós temos, é um pedacinho de Deus dentro de nós. E cada vez mais que vai passando o tempo, isso vai reafirmando mais, cada vez mais essa certeza dentro de mim. Porque são coisas que é inexplicável, mas que a partir do momento que você toma a decisão de realizar um sonho seu, e depois você vê concretizado aquilo, aí depois se você fazer uma reflexão, você fala assim, puxa vida, mas como que eu consegui fazer isso? E assim, é algo assim que é inexplicável. Mas com a sua trajetória de você iniciar um processo de realizar o sonho até o final de realizar esse sonho, passa diversas etapas. E aí depois você consegue exemplificar o que você passou. Mas se você pudesse passar, assim, avançar etapas, jamais você poderia imaginar que de repente você ia chegar naquele ponto. Mas aí que está a chave, o que é mais importante. Para você realizar realmente o seu sonho, você já tem que realmente se imaginar naquele sonho, se imaginar naquele projeto que você colocou, que para as pessoas aí fora é extremamente absurdo, é coisas de louco, mas para você não é. Não é, pode ter certeza que não é. Os nossos sonhos de criança, né, que você tinha, e que com o passar do tempo você deixou morrer. Por quê? Vocês deixaram morrer esse sonho? O que fez você deixar de lado esses seus sonhos? Por que as pessoas deixaram de sonhar? É preocupante, né, pessoal? Porque na correria, nossa correria, nosso dia a dia, a minha vida também é muito corrida. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha academia, eu tenho minha mãe, minha filha, tenho minhas coisas. Então, meus conteúdos para desenvolver. Então, temos diversas coisas, diversos afazeres. Mas é importante a gente sempre reservar um tempo, gente, para nós. Exclusivamente para nós. Nem que seja poucos minutos, de 10, 20, 30 minutos, e fazer reflexão. Entendeu? Rever os nossos sonhos que a gente ainda não realizou. Ver aqueles sonhos que a gente, de repente, enterrou, que a gente abortou. Pegar aquele sonho que a gente deixou lá no fundinho da gaveta e trazer para a nossa realidade. Porque eu creio que isso é o que nos move. Os nossos sonhos, os meus sonhos é o que me move, é o que me motiva a acordar todo dia de manhã, disposto a dar o meu melhor no meu trabalho, dar o meu melhor nos meus conteúdos, a dar o meu melhor presente, assim, a melhor companhia para minha mãe, para minha filha, para minha família. Então, eu acordo todo dia nessa disposição, em propósito de realizar os meus sonhos. E, infelizmente, hoje em dia, com todos esses afazeres que também eu tenho, as pessoas acabam negligenciando esse lado da vida dela, que é importantíssimo. Vocês não acham? Vocês não acham, não julgam importante os seus sonhos? O sonho que você tem, de repente vai colocando uma coisa material de você ter sua casa própria, ter seu carro, de construir uma família, ter um casamento, ter seus filhos, de viajar o mundo, de conhecer novas culturas, de sair da CLT, desenvolver um trabalho, criar um próprio negócio, empreender e etc. Então, temos diversos sonhos. Você não julga importante isso? Será se todas as outras coisas são importantes, ok? Mas você não consegue separar 10, 20, 30 minutinhos para você refletir nos seus sonhos, para você botar os seus sonhos para funcionar, colocar os seus sonhos em movimento, colocar a sua vida em movimento. Vocês não acham interessante, não acham importante isso? A sua vida está passando. Daqui a pouco você já chega a uma certa idade que você já não tem mais energia física
para trabalhar, para desenvolver algo que realmente você quer. E você vê como que é as coisas. Tá passando o tempo. Então, tá mais que na hora de vocês parar, refletir e analisar como você está cuidando da sua vida, dos seus sonhos. Porque as pessoas aí fora, até as pessoas da sua família, não vai realizar os seus sonhos. O seu sonho é seu, é exclusivo seu. O mérito vai ser todo seu. De você ter sucesso ou de você fracassar nos seus sonhos. Mas o mérito vai ser seu. Mas é o que eu sempre falo, pessoal. É importante que as pessoas têm medo, às vezes, do fracasso. Mas o fracasso faz parte da nossa vida. Os nossos erros fazem parte da nossa vida. Quantas vezes eu fracassei em realizar alguns sonhos e pensa que eu desisti? Não, isso me deu mais motivação para criar outras situações. É lógico, quando você realiza o sonho, você tem mais motivação ainda. Mas no fracasso também você tira a motivação do fracasso. Porque até você fracassar, você já caminhou, você fez diversas coisas. E de repente, você errou em algum item. Mas isso não é para você se julgar. É para você se animar, se fortalecer, procurar melhorar nesse sentido, no que você errou, e tocar a sua vida e realizar outros sonhos. O que é importante é você não enterrar os seus sonhos, não achar que está tudo perdido. Não, jamais, gente. Você imagina, assim, as pessoas que os criadores de grandes invenções, tipo avião, lâmpada, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, de Santos Dumont, em parceria, de repente, com os irmãos Wright, né, que praticamente patenteou o avião, mas vamos colocar Santos Dumont no momento quando ele começou a fazer os seus trabalhos, antes de realizar, Santos Dumont já tinha bem claro na sua mente, na sua imaginação, o seu projeto que ele queria realizar. Ou seja, fazer o homem voar. E aí ele criou as alternativas. E muitos relatos falam, livros assim, eu não conheço bem a fundo, tá, gente, mas eu vi de comentários que Santos Dumont era um homem cheio de cicatrizes, cheio de hematomas, todo machucado. Porque vira e mexe ele fazia os testes no 14 bis, antes de chegar no 14 bis, aliás, e ele se arrebentava nas ribanceiras. E muitos podem ter certeza que na época provavelmente falava, né? Olha que cara maluco, lunático, louco. Como que ele pode imaginar que o homem vai voar, que o homem vai ficar parar no ar? É louco, lunático. E no entanto, ele persistiu. Ele tinha esse sonho na mente. Até ele chegar a criar o 14 bis e fazer com que parasse no ar. E na sua vida provavelmente é isso. Você tem sonhos assim que para as pessoas é absurdo. Sonhos mirabolantes. De repente um sonho, de repente você criar uma espaçonave e viajar ao espaço, viajar a Marte, Netuno, Lua e etc. E eu não subestimo. Eu não acho loucura isso. Para muitos acha. Mas para você não é loucura. Então, não existe barreiras, limites para a nossa imaginação, para que o homem é capaz de chegar. Então, pessoal, é importante você não deixar morrer esses sonhos que trazemos, né, da nossa infância. Trazemos lá. E, no entanto, na correria do nosso dia a dia, com o passar do tempo, a gente acaba deixando de lado, negligenciando isso. Eu não quero de forma nenhuma. Esse conteúdo veio justamente para tocar firme nessa ferida, tocar nessa situação, para que você, a partir de hoje, comece a interpretar esse negócio, a palavra sonho, de uma forma totalmente diferente. Ou seja, o sonho é real,
Você já tem que colocar na sua mente que esse sonho que você tem dentro de você já é real. Já imaginar dentro desse contexto, nesse sonho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que seja que você vai criar, de repente, uma espaçonave, uma engenhoca que vai viajar por vários planetas. Você já tem que se imaginar dentro dessa engenhoca. Não é, gente? Parece loucura. Mas você imagina, Santos Dumont e os irmãos Wright já tinha essa visão. Por isso que essas pessoas é tidas como mente brilhantes, porque lunáticos, porque elas pensavam fora da casinha. Pensava de forma diferente do que a sociedade da época pensava. E para que você se destaque, realize grandes sonhos, você vai precisar sair um pouquinho fora dessa caixinha. Dessa sociedade machista, dessa sociedade limitante, que impõe diversas barreiras para que você concretize algo, um objetivo, um sonho. Você tem que deixar de lado, lutar contra todas essas barreiras e fazer com que essas grandes mentes fez lá atrás. Então, ser chamado de louco, lunático, maluco, fazer com que todas essas pessoas fiquem em silêncio, calem a boca, porque hoje essas pessoas não podem mais falar desses homens, dessas grandes mentes, não é verdade? Porque eles revolucionaram a história da comunicação, a história da aviação, a história do transporte, não é verdade? E eu olho nos seus olhos, agora, neste momento. Por que você deixou perder essa magia que você tinha outrora na sua infância? Diz aí. Por que você acha que você deixou perder isso? Por que você se menospreza? Por que você acha que você não pode? Quando você era criança, você não tinha muita noção, você achava que você podia, né? Você achava que você podia voar. Você pegava o cabo de vassoura, um lençol da sua mãe, colocava nas costas, e imaginava ser o Superman, ser o Batman, na verdade. Você, menina, pegava o tamanco da sua mãe, de repente os brincos, ficava mexendo no cabelo. Nossa, eu sou uma princesa, eu sou a Cinderela, eu sou a Branca de Neve, etc, etc. Jamais, pessoal, jamais a gente pode deixar perder essa magia. Jamais você pode negligenciar, abortar esses sonhos do seu filho. De repente seu filho ou sua filha tem essas imaginações que outrora a gente tinha quando era pequeno também. Jamais, pessoal, enterre essa magia. Quando você vê seu filho simulando um super-herói ou sua filha simulando uma princesa, incentiva ela, dá força para ela. Alimenta essa imaginação. Porque essa imaginação ela vai levar até a fase adulta. E, consequentemente, quando ela chegar na fase adulta, ela vai saber diferenciar do que é real, do que é fictício. E ela vai procurar colocar na vida dela. Porque o que acontece muito nas famílias tradicionais justamente é isso. A gente aborta isso. A gente, de repente, vê os filhos, as filhas brincando, fazendo isso, e a gente dá risada, às vezes até faz desdém do que a criança tá brincando. Gente, jamais faça isso. Alimente cada vez mais essa magia. Faça com que seu filho tenha sua imaginação cada vez mais fértil. Não aborte isso. Porque pode ter certeza que isso ele vai levar para a fase adulta. E quando ele estiver adulto, lá naquele momento de tomar uma decisão na vida dela, de realizar os seus grandes sonhos, ela vai lembrar que meu pai, a minha mãe, a minha família, as pessoas que estavam perto de mim, ela deixava eu voar. Ela deixava eu ser uma princesa. Ela deixava eu voar além da imaginação. Ela deixava, ela permitia, ela não abortava. Então agora eu estou diante
em realizar esse meu sonho, de tomar a decisão de realizar esses grandes sonhos, então o meu pai e a minha mãe vai me apoiar, a sociedade vai me apoiar, então eu vou simplesmente decolar para esse meu sonho e realizar esse meu sonho. Então é importantíssimo a gente estar atento neste momento crucial da nossa infância, do momento que a gente está amadurecendo para se tornar adolescente e depois se tornar adulto. É importante a gente não abortar essa situação, não deixar perder essa imaginação, essa magia, que é importantíssimo a gente levar, gente, para a nossa fase adulta. E é importante sempre eu tocar, pessoal, que eu sei que a nossa vida não é um conto de fadas, eu sei disso, que a nossa vida é real, é dura, não é um mar de rosas, tem muitos espinhos essa rosa. Mas é importante a gente levar a vida, essas situações, essas dificuldades, da forma mais leve possível. Porque o fardo já é pesado, já é dolorido, né? Por que a gente vai deixar mais pesado, mais dolorido? Então é importante a gente trazer um pouquinho, resgatar um pouquinho essa nossa infância, a imaginação, essa magia, para deixar o clima um pouco mais leve, a situação um pouco mais leve. Não é, pessoal? Nos dias de hoje, que eu sei que está duro, está difícil, com guerras, né? Pessoas que civis morrendo aí, à torta à direita, muito triste isso. Mas infelizmente isso não é caso do tema neste momento, né? Infelizmente pela ignorância de alguns seres humanos faz com que a gente chegue nesse ponto de crianças civis inocentes sendo mortos. Mas é assim, pessoal, vamos que voltar no tema. É importante, gente, você resgatar esses sonhos, tá bom? E vamos chegar no momento importantíssimo do nosso conteúdo, pessoal, que é o nosso momento de reflexão. E a reflexão é o seguinte: vocês aí já realizaram algum sonho? Vocês podem descrever agora como que foi a realização desse sonho? O início, o meio e o fim de todo esse processo? Você já pode descrever isso? Então, se você já tem isso, se você já realizou algum sonho, então você já tem a chave para realizar mais sonhos, para realizar sonhos cada vez mais extraordinários. Então você não tem mais limite para sonhar e realizar. Você não tem mais limites. Esse conteúdo, eu falei para vocês anteriormente, é a chave para mudar realmente a visão de como vocês enxergam o sonho na sua vida. Então, se você um dia já realizou algum sonho, então você já tem a chave para realizar outros sonhos. E realizando outros sonhos, você vai ajudar mais pessoas e você vai ajudar cada vez mais se inscrevendo no meu canal, compartilhando com seus amigos, fazendo comentários, compartilhar esses conteúdos para umas pessoas que você sabe que tem muito potencial e que precisa desse empurrãozinho para realizar os seus sonhos. E você vai ter uma satisfação tremenda, não é, pessoal? De você ser aquela pessoa que ajudou aquele fulano a realizar o grande sonho da vida dele. Não é verdade? Então, por favor, se inscreva no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, relevante, para distribuir para as demais pessoas que neste momento está nesse dilema, né? De repente aquele sonho engavetado, aquele sonho que de repente ela virou a página que ela enterrou, para ela resgatar esse sonho, tirar do fundo da gaveta esse sonho e realizar e ter sua vida extraordinária. Tá bom, gente? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária, de realizações de sonhos, de colocar no papel os seus sonhos e realizar os seus sonhos. Depois vocês colocam aqui, faz comentários da realização dos seus sonhos,
desse projeto que você criou e concretizou. Tá bom, gente? Para atingir milhares de pessoas e ajudar milhares e milhares de pessoas, porque esse é o nosso objetivo. Tá bom, gente? Uma ótima semana a todos. Um beijo em todos aí. Fica com Deus. Semana que vem, com certeza, estaremos providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós. Tá bom? Fique com Deus e até semana que vem.